Meu boa noite a todos, que a paz do Mestre nos envolva, que possamos sair daqui fortalecidos na fé, no consolo, que possamos absorver da mensagem do Evangelho o entendimento para fortalecê-lo em nossa vida, em nosso dia a dia, na nossa reforma interior. O tema da noite é sobre o autoencontro, o ser humano diante de si. E o objetivo é para que nós possamos compreender realmente quem nós somos. O assunto da noite foi baseado nesse livro, A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio de Cerqueira Filho. Ele é psiquiatra e estuda profundamente Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco. E nesse livro ele faz uma abordagem das obras de Joana junto do Evangelho do Mestre Jesus. E iniciando a leitura do livro, procurando um tema para que pudesse estudar e aprofundar, eu encontrei no segundo capítulo desse livro um tema maravilhoso. O título era O Exercício do Amor. E achei tão bonito o título e pensei, puxa, que tema interessante para a gente fazer uma exposição doutrinária, porque todos nós temos que aprender a amar. Mas indo adiante, a primeira frase que eu encontro é essa: amarás o teu próximo como a ti mesmo, do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. E o que aconteceu? Comecei a questionar, será que realmente sabemos amar ao próximo como a nós mesmos? O que me veio, o questionamento maior é: eu me amo? Para praticar essa máxima do Evangelho, eu comecei a analisar como é que é o nosso amor para conosco mesmo. Mas quem eu sou? Que bagagens que eu trago? O que eu preciso melhorar dentro de mim? O que eu já consegui vencer nessa minha caminhada evolutiva? E quando analisei esses assuntos, eu voltei para o primeiro capítulo, porque havia necessidade de, primeiramente, nos autoencontrar, conhecer a si mesmo. Então, voltando ao capítulo 1, nós começamos a entender que esse autoencontro vai nos religar com Deus, de que é necessário conhecer a si mesmo e que todos nós possuímos uma essência divina. Nós temos dentro de nós o nosso espírito, que provém do Criador. Nós somos filhos do Criador e nós possuímos dentro de nós essa essência maravilhosa, que é uma parte de Deus, é divino. E o que é o autoencontro? É aproximar essa essência maravilhosa que está dentro de nós, de Deus, dessa consciência cósmica universal. Então nós vamos tentar entender o que é essa essência e o que nos afasta, o que é difícil fazer com que essa essência maravilhosa e divina se expanda cada vez mais e se aproxime do Criador. Então nós vamos analisando de que lá no Evangelho, no capítulo 11, no item 9, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos de que o amor é de essência divina. E que desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração essa centelha desse fogo sagrado que conclui:
de que toda a humanidade, desde aqueles mais bárbaros que nos aparentam a violência, até os mais elevados, possuem sim a essência divina. E aí nós vamos entender de que a essência divina, ela está dentro de nós e que existe duas estruturas dentro do nosso psiquismo. Ou seja, essa essência divina, que é o self, que é o eu profundo, que é o nosso ser essencial, é o nosso lado bom, o nosso lado amoroso e belo, que nós vamos traduzir então por todos os sentimentos nobres, como sendo bondade, fraternidade, ética, justiça, tolerância, amizade, tudo o que deriva do amor, tudo o que deriva de Deus, que é a essência do amor maior. Então, todos os seres humanos possuímos esse nosso lado bom, nosso lado divino. Mas existe alguma coisa que nos cobre. Essa figura aqui, ela nos identifica muito bem. Nós encontramos uma mulher, existe um cinzel que é utilizado para o escultor, né, ele poder lapidar a sua obra de arte. Nós somos uma obra de arte do Deus, nosso Pai misericordioso. E o que acontece? Existe uma crosta a envolver essa nossa essência, esse nosso lado bom. E nós estamos aqui no planeta Terra, num planeta de provas e expiações, onde ainda existe o sofrimento, onde ainda existem as dificuldades, que são os cinzéis, que são as batidas, para nos lapidar, para fazer com que, através, muitas vezes, do sofrimento, das dificuldades, possamos aflorar o nosso lado bom, o nosso lado divino. Não seria necessário se nós, por nós mesmos, pudéssemos fazer essa abertura, mostrar o nosso lado bom, mas existe essa crosta aqui, parece uma pedra, um cimento, que não deixa esse nosso lado bom aflorar, que é o nosso ego. Que é quem nós somos. É a camada da ignorância que envolve o ser essencial. Quando nós falamos ignorância, nós entendemos ignorância no sentido de ignorar, de não conhecer, de não estarmos ainda tão evoluídos a ponto de compreender na essência maior o que é o correto. E por isso que nós erramos tanto. Então, esse nosso ego, ele se divide em duas características. As negatividades do ego, que nós vamos falar que é o desamor por nós mesmos, e as máscaras do ego, que é o pseudo-amor. Vamos tentar entender um pouquinho como é que isso funciona. As negatividades do ego é, então, a ausência do amor. E o que é a ausência do amor? É o ódio, é o egoísmo, é o orgulho, a revolta, a raiva, a mágoa, o ressentimento, a depressão, a ansiedade, o medo, o ciúme, o pânico e a violência. Nos achamos aqui, né? Em alguns deles ou em muitos deles. Então, isso aqui tudo é a ausência do amor. E nós estamos nesse estágio, horas, às vezes aqui, horas, às vezes aqui. Que são o quê? As máscaras do ego originam-se do pseudo-amor.
instrumentos de defesa e fuga. É o seguinte, é quando nós, por não fazermos análise profunda do nosso ser, nós achamos que não, que nós já estamos bons em muitas coisas. Nós usamos a defesa ou a fuga. Nós iremos na noite de hoje analisar os tipos de máscaras do ego e o que elas verdadeiramente significam. Então, muitas vezes, nós espíritas, nós trabalhadores de casa espíritas, pegamos o evangelho embaixo do braço, se pudéssemos, usaríamos um crachá, né? Eu sou espírita, acreditando que simplesmente por esse fato estamos já, né, impunes de cair no erro do desamor, da intolerância, né, das mágoas, dos melindres, dos ressentimentos. E isso faz com que nós não nos analisamos. Achamos que estamos tudo ok e não vamos lá trabalhar esse sentimento ainda. E isso é pior que as negatividades do ego, porque eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu já sei perdoar, eu acho que eu já não sinto mais inveja, que eu não sou mais ganancioso. Entendendo de que a vida, na realidade, nesse planeta de provas e expiações, Deus é tão justo, é tão maravilhoso, que muitas vezes quando nós achamos que estamos aprendendo, Ele vem nos dar uma prova para ver como nós estamos de verdade. E quando nós sucumbimos o que é natural, porque estamos num processo de evolução, contraímos a culpa. Então, essas máscaras é euforia, aquelas pessoas que fogem, só querem saber de festa, né? A autopiedade, o perfeccionismo, o pseudo-perdão, o martírio e o puritanismo. Iremos analisá-las depois. Mas antes disso, eu gostaria de que nesse livro, Alírio de Cerqueira Filho, ele trabalha a passagem do filho pródigo. Aquela passagem que nós encontramos no Evangelho de Jesus, em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Vamos retornar, vamos lembrar um pouquinho. Havia um senhor que tinha dois filhos. Um deles chega para o pai e pede a herança que lhe cabe, porque ele quer curtir a vida. Ele quer sair, fazer outras coisas. E o pai, então, como ele pede a herança que lhe cabe, lhe dá o dinheiro que ele tinha direito e ele vai para o mundo afora. O outro irmão fica com o pai. Este irmão, este filho que vai longe, o que acontece? Se afasta da casa do pai, começa a sofrer, o dinheiro acaba e ele começa a passar fome. E em determinado momento da sua jornada, ele lembra de que até mesmo os empregados do pai dele comiam melhor do que ele, porque ele estava comendo já a comida dos porcos. E aí ele, caindo em si, ele pensa, eu vou pedir para o meu pai me receber de volta. Porque, afinal de contas, eu posso ser empregado dele. E assim ele fez. E ele retorna. E quando ele retorna, o pai dele o recebe de braços abertos. É isso? Vamos ver o que significa essa história com o que a gente está falando hoje. Com as negatividades do ego, com as máscaras do ego. Vamos analisar. Alírio fez de uma forma muito importante, de muita clareza, o que significa. O filho pródigo, esse filho que pediu para ir embora, ele representa as negatividades do ego. Somos nós, seres humanos, que quando a gente não quer saber das coisas do Pai, das coisas de Deus, nós queremos curtir a vida. Nós queremos ter prazeres materiais, nós queremos aproveitar o mundo. E continuamos alimentando sentimentos de raiva, sentimentos de vingança, sentimentos de inveja e vamos curtir a vida. Interessante
que nessa passagem, assim como na vida nossa, nesse momento em que o filho pede para se afastar da casa do pai, Deus, ele nos dá o livre arbítrio. Ele aceita de que nós, muitas vezes, precisamos nos afastar para dar importância. Mesmo que lá ele imagina, será que aquele pai, na sua maturidade, no seu conceito já de entender a vida, na sua sabedoria, não chegou para o filho e disse: filho, quem sabe tu não vai, tu vai sofrer. Mesmo assim, ele deu a liberdade do filho ir. E assim é Deus conosco, nos dá a liberdade. Então, o filho, assim como nós, vamos curtir a vida e nos afastamos de Deus. Nos afastamos da casa do pai, porque nesse momento o pai, ele representa então Deus, ou a nossa essência divina. Nos afastando de tudo aquilo que é de essência divina, que é o amor, ao sofrimento. Quando nós nos afastamos de Deus e começamos a sofrer, qual que é a primeira palavra que nos vem à nossa boca? Ai, meu Deus! Né? Então a gente diz: meu pai, me ajude. E nessa hora a gente quer voltar. E a gente pensa: puxa, eu vou tentar. Né? Eu caí em erro, eu estou sofrendo e eu vou voltar para o meu pai. Mas o mais bonito dessa passagem a que me refiro é que naquele momento em que o filho, assim como nós, caímos em si. Quando nós nos damos conta de que a vida não é só prazeres materiais, de que nós temos um espírito, de que nós temos um compromisso evolutivo nessa nossa caminhada, de que essa essência tem que ser trabalhada, de que é o que fica dentro de nós, que os bens materiais aqui permanecem. Quando nós caímos em si, de que temos que nos amar, amar ao próximo e resolvemos voltar ao Pai, o pai, vendo o filho distante se aproximando, ele fala aos empregados: por favor, matem um cordeiro, porque o meu filho está retornando. O meu filho que havia morrido, hoje vive. E ele faz uma festa. É assim que Deus os recebe. E em nenhum momento na história do filho pródigo, esse pai puniu o filho dele. Nenhum momento ele quis se vingar, quis castigar, quis dizer: viu, eu te disse, meu filho, por que tu foi aprontar tudo isso? Deus, quando nós caímos em si e queremos retornar, encontrar a nossa essência, Ele está de braços abertos. E o filho mais velho? Na realidade, ele representa as máscaras do ego. Por quê? No primeiro momento em que ele vê o irmão retornando, o que ele diz? Puxa, pai, eu aqui contigo o tempo todo, te ajudando, sendo cara legal. Tu nunca matou um porquinho para mim comer com meus amigos. E esse aí, que foi embora, esse aí tu vai matar um cordeiro e vai fazer festa? Como assim? Então isso representa de que ele estava com o pai dele, não por amor, talvez por interesse, por comodidade, porque no primeiro momento ele mostra que ele possuía então o ciúme, ele possuía inveja, ele queria muito, o que era dele. E assim somos nós. Às vezes a gente pensa, mas lá no fundo nós precisamos trabalhar essas máscaras. Vamos lembrando de que no nosso conhecimento espírita nos faz ver neste texto do Evangelho o momento preciso em que o Espírito
cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a grandeza. Este momento está representado na expressão cair em si. É instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Em nosso processo de desenvolvimento, ora, nós nos identificamos com as negatividades do ego e ora com as máscaras. Mas o objetivo da vida, nosso objetivo é nós nos identificarmos com a nossa própria essência, desidentificando-nos do nosso ego. Esse é o nosso objetivo. Então agora nós vamos analisar essas máscaras. Olha que interessante a imagem. Às vezes nós possuímos algumas máscaras. E quando a gente vai falar nela, a pessoa que usa as máscaras se acha cumpridora das obrigações. Acredita-se ser melhor do que é. E eu pediria a humildade de quando a gente for analisar as máscaras, como nós estamos aqui nesse momento, nessa casa, que não pensássemos na sogra, no cunhado, no pai, no irmão, né? Você, puxa, identifiquei uma máscara, ela usa essa máscara. Porque se fosse para eles estariam aqui, correto? Então, nós estamos aqui. É porque talvez essa análise seja nossa. Para percebermos o autoencontro, de nos perceber por que estou agindo de tal maneira, por que eu ainda trago isso em mim, é porque eu preciso trabalhar isso em mim. E essa atitude, eu sempre digo, coragem, a reeducação de sentimentos, a tal dita reforma interior, reforma íntima que falamos, ela necessita coragem. Coragem de se olhar no espelho, coragem não de passar maquiagem rapidinho, de fazer a barba, de arrumar o cabelo, mas a coragem de se olhar e de se perceber. Quem sou? O que eu posso melhorar? A minha vida tem situações que me desagradam. O que eu posso fazer? Eu posso fazer para melhorar essa situação. Então, a primeira delas, nós vamos falar do puritanismo. É a pessoa que exige de si mesmo e dos demais. Ela tende a dar ênfase muito grande às questões sexuais como algo pecaminoso e impuro. Quando a gente fala de máscara, a gente diz o seguinte, tende a dar ênfase muito grande. É aquela pessoa que realmente sente um conflito muito grande e critica veementemente toda a situação sexual, a escolha, a opção sexual das pessoas, como se tudo fosse pecaminoso. Então, na realidade, essa pessoa que usa essa máscara, por trás disso é uma compensação por desejos sexuais reprimidos que a pessoa consciente ou inconsciente se recusa a aceitar. Então, essa dificuldade está com ela. É importante ressaltar que essas máscaras, Alídio Cerqueira Filho, ele nos coloca em 2 livros. Ele nos coloca nesse livro, A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, e cita também no livro Jesus e Kardec. Então, acreditamos de que realmente é importante esse conhecimento para a nossa análise. O fanatismo. Nenhum tipo de fanatismo hoje nos faz bem. A doutrina espírita nos ensina uma fé raciocinada. Uma fé que questiona, que busca as respostas e que estejamos sempre atentos ao questionamento, à abertura dos sentidos, porque, como nos fala Emmanuel, de que é verdade? Qual é a verdade? Ele nos fala a verdade é um grande, imenso espelho que caiu sobre a terra e se
se despedaçou em milhares de caquinhos. E cada um tem um caquinho. E cada um tem uma verdade. Então, o excesso de devotamento a uma causa, a uma ideia, é resultado de uma insegurança interior sobre a veracidade daquilo em que se acredita. Então, a pessoa, ela no fundo, ela tem dúvida. Então, ela não abre a sua mente ao entendimento, a uma outra possibilidade. Ela fecha e aí fica difícil de dialogar, fica difícil de conseguir manter a pessoa no seu equilíbrio. A outra máscara é a pessoa que se acha vítima, né? A vitimização. Ela apresenta um sentimento de autopiedade muito grande. Ela tem pena de si mesma, ela coloca-se no estado de coitadinha, necessitando do auxílio dos outros. O que significa quando nós utilizamos essa máscara? Significa que a autopiedade surge como um movimento de compensação ao profundo sentimento de culpa e autopunição que a caracteriza. Na realidade, ela traz uma consciência ou no próprio inconsciente, talvez desta encarnação ou de outras encarnações, em que não se acha merecedora, se sente coitadinha. É aquela pessoa de que errou e, quando foi recebida pelo pai, igual ao filho pródigo, ela não entendeu o abraço que o pai a recebe. Ela ainda acha que terá que ser punida, ela ainda acha que, como ela errou, terá que merecer um castigo. Ela acha que Deus não é amor. Ela não entende o amor divino e se culpa. Então, ela acha-se indigna do amor, devendo ser punida pelos erros e colocando-se de coitadinha para conseguir migalhas de atenção para si. A outra situação, então, é o martírio, é o mártir, né? É aquela que faz papel de bonzinho, está sempre disposto a sacrificar-se para ajudar os outros. Não é capaz de dizer não, de sim para tudo e para todos. O que traz essa pessoa que tem a dificuldade em dizer não, em dizer sim para tudo e para todos? É o indivíduo que busca compensar os sentimentos negativos que ele ainda detém. Ele ainda traz dentro de si sentimentos, sei lá, de inveja, de intolerância, de violência, de ansiedade, enfim, sentimentos negativos que ele detém, e ele, por se sentir inferior às demais pessoas, ele procura disfarçá-lo, se tornando bonzinho, fazendo tudo para os outros, para com isso ser aceito e querido por eles. O perfeccionista. Eu acho interessante que nessa parte, a gente fala de perfeccionismo, todo mundo se cutuca os maridos, cutuca as mulheres, é tão interessante isso, né? Quando a gente fala assim, aquela pessoa que além de querer que a xícara esteja no lugar, não pode estar nada suja, a toalha no lugar, né? Nada no chão, a pasta de dente tem que estar certinha, sabe? Além desse perfeccionismo que é exterior, né, que nós já estamos fazendo nas coisas do dia a dia, existe o perfeccionismo que é interior, que é íntimo. Né? Então, esse perfeccionismo procura fazer tudo certinho, sem o mínimo erro. Ele exige perfeição de si mesma e, o que é pior, das outras pessoas. Quando algo sai errado, não aceita o erro e culpa-se e pune-se por isso. Então, na realidade, é uma pessoa que não entende que está num processo evolutivo, que ainda é normal no nosso processo acontecerem os erros. É aquelas pessoas que logo que entram na doutrina, elas querem ser Chico Xavier, não menos. Né? Divaldo,
missionários. Então, é a pessoa que não entende a sua evolução e quando ela erra, ela se culpa, ela não aceita o erro e ela se pune por isso. Mas a consequência o que é? Não aceitando que nós estamos em busca do aperfeiçoamento, ela torna-se inflexível, não aceitando os erros seus e dos outros como experiência geradora de aprendizado. Então é a pessoa que não consegue entender que cada um de nós está num estágio diferente evolutivo. Quando nós começarmos a pensar desta maneira, entendendo o processo reencarnacionista, de que cada um é diferente do outro, nós conseguiremos assimilar, ter mais tolerância, compreender o próximo e a nós mesmos. Eu faço sempre uma pergunta. Alguém daqui não come queijo, não gosta de queijo, não porque é intolerante, mas porque não gosta de queijo? Levanta a mão, por favor. Só eu. Só eu. Agora me dizem, se alguém aqui não gostar de chocolate, não vou entender. Assim como vocês não entendem como que eu como pizza sem queijo. Eu como pizza sem queijo, lasanha sem queijo. Mas é tão gostoso, é tão bom o queijo, não é? Eu não acho. Eu estou num processo evolutivo de que eu vou aprender a comer queijo. Entenderam? Então, eu faço essa brincadeira para notar de que nós somos diferentes. Nós temos habilidades diferentes. Então, a pessoa olha para mim com um prato de lasanha maravilhoso, com uma pizza catuqueira, como ela não come isso? Não é assim que funciona? Por quê? Porque eu não gosto. Eu não consigo. Então, o perfeccionista, ele olha para outra pessoa e ele acha que como ela consegue assimilar aquilo ali, já resolveu dentro dela aquela questão emocional, aquela perturbação, aquela viciação, que o outro tem que ser igual. Tira por si e exige do outro. Só que todos nós temos diferenças. E quando nós começarmos a olhar, puxa, para mim é mais fácil ser tolerante. Eu consigo ficar mais calma, serenar meu pensamento, eu consigo respirar fundo, eu já consigo não revidar, mas o outro não consegue ainda. Então eu preciso auxiliar ele na sua imperfeição, na sua dificuldade. Eu tenho que ensinar ele a comer queijo. Entenderam a diferença? Então nós não podemos olhar para as pessoas, para os familiares dentro de casa e nós ficarmos inflexíveis diante dos erros, diante das dificuldades do próximo. Entender que cada um de nós está numa evolução diferente. E isso nos torna pessoas caridosas, pessoas fraternas. Essa é a diferença. Outra máscara que nós usamos é a euforia. Aquela que nós usamos para fugir. É utilizada para compensar o sentimento de tristeza e depressão. Então, para mascarar essa tristeza, a gente procura o álcool, as drogas, as festas, as compras, o sexo, né? Dizem que lhe trão alegria, tirando-lhe da depressão, mas isso é uma fuga, né? Se observarmos atentamente, veremos que essa alegria é falsa, é apenas uma euforia. Pois cessado o efeito do álcool e das drogas e terminada a festa ou as compras, elas voltam a sentir uma depressão maior que antes. E isso nos faz com que nós tenhamos, às vezes, coragem, quando as coisas não estão bem na nossa vida, quando a gente está passando por dificuldade, a gente tem que cuidar para não abrir o Facebook. Porque a gente corta os pulsos, lá todo mundo é feliz. Né? Todo mundo viaja, todo mundo está em festa, todo mundo está comendo, churrasco, um amigo. Então é claro que nós não vamos publicar as nossas tristezas da alma. Mas todos nós somos iguais. A pessoa que não tem equilíbrio, ela acha que ela é a única infeliz. Que todo mundo é lindo, todo mundo é feliz, maravilhoso. E que só o que é de ruim acontece com ela, mas não é verdade.
Isso faz parte de toda a nossa vida. Então, não entendendo de que todos nós, se nós observarmos, se nós analisarmos, por que essa fuga para o álcool, por que essa fuga para a balada, essa fuga constante, é porque existe um vazio, uma tristeza muito grande dentro de si, porque ainda não conseguiu se encontrar, está fugindo. Não teve coragem de fazer essa análise de si mesma e encontrar a sua essência. A projeção é os mecanismos de defesa que levam o indivíduo a interpretar os pensamentos e sentimentos e as atitudes de outras pessoas em função das suas próprias tendências. Nós fazemos uma projeção. Todas as vezes que o indivíduo atuar através de atitudes exageradas em qualquer área, aquela pessoa que ela está sempre julgando, ela sempre está analisando. Ah, ele fez isso porque ele é assim, ele fez aquele outro porque ela é assim, né? É porque ela está camuflando desejos inconscientes opostos. Há uma necessidade de combater no outro o que gostaria de ocultar em si mesmo. Então a gente passa até a usar a maledicência, porque não está resolvido para nós isso. Nós ainda temos dificuldade, porque aquilo lá fez sucesso, não, mas aquilo ali deve ter alguma coisa por trás. Aquilo lá não merece, aquilo ali tem falcatrua, aquilo ainda, não sei não, acho que não paga ninguém. A gente começa porque aquilo nos incomoda. Porque nós não temos um sucesso íntimo e nós projetamos no outro aquilo que nos incomoda. E nós ficamos toda hora falando e comentando porque isso não está resolvido dentro de nós. Isso não acontece com ninguém, né? A racionalização é um processo em que o indivíduo busca justificar qualquer pensamento ou sentimento ou ação que julgou inaceitáveis mediante motivos justos aparentes, que são mais toleráveis do que os verdadeiros. Ou seja, é quando nós cometemos, né, alguma coisa errada. Por exemplo, nós possuímos uma pessoa subordinada a nós, trabalha para nós, trabalha conosco. E nós sabemos de que nós não estamos pagando devidamente o que lhe é justo, certo? A nossa consciência, a tal da nossa consciência é terrível. E existe um alerta, alguma coisa lá no fundo nos diz, não estou agindo certo. O que a gente faz? Para não, né, a pessoa não admite que aquela ação que ela quer realizar seja errada. Embora a sua consciência isso esteja bem claro. O que a gente fala? Ah, não, mas todo mundo faz. Eu não vou pagar todos os direitos dela, porque ninguém paga. Ela nem merece, ela até é meia burra. Então, nós erramos, nós temos uma atitude errada em nossa vida, mas todo mundo faz. E a gente então tenta racionalizar o nosso erro. Isso em vários setores da nossa vida, né? A identificação é quando nós procuramos nos identificar com algum ídolo, algum herói, porque existe na realidade um vazio interior dentro de nós. O deslocamento é a máscara, o mecanismo pelo qual se desloca um sentimento negativo de uma pessoa, uma situação para outra pessoa e situação. Por exemplo, se eu tenho um ódio do meu chefe, eu passo o dia inteiro aguentando ele. Chego em casa, coitado do cachorro. Eu chuto o cachorro, brigo com a mulher. Então eu desloco, eu não consigo, eu quebro alguma coisa, eu desloco o sentimento, eu mascaro, que eu aguento, aguento os colegas, o pessoal da fila do banco, que é terrível, enfim, aguento tudo de todo mundo, mas eu desloco aquele sentimento e descarrego em outra pessoa. E a negação, que é o pior deles, é quando a gente não reconhece que nós estamos com aquele problema. A gente não quer ver nossos problemas. A gente sabe que está com dificuldade num relacionamento, a gente sabe que talvez pode estar sendo traído, a gente sabe que está com uma dificuldade financeira, a gente sabe que não pode fumar, mas meu avô morreu com 90 anos e fumou sempre. Então a gente não aceita, a gente nega. Isso significa uma imaturidade psicológica. Nós não queremos resolver o nosso erro. Então, a gente vai concluindo
com o livro do Autodescobrimento de Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: o ser humano é a imagem do seu Criador. Olha que lindo! Nós somos a imagem do Criador. Por possuirmos a mesma essência imortal, consequentemente, os preciosos dons e recursos que levam à perfeição, competindo-lhe unicamente. O que compete a nós? Desenvolvê-los e aprimorá-los. Quanto mais a pessoa se autopenetra, quanto mais ela se descobre, mais possibilidade tem de conhecer-se. Essa conquista leva ao infinito, porque vai até o Deus interno, que abre as portas do entendimento do Criador. Outra passagem, também da Joana, no livro Filhos de Deus, na mensagem 10. Possuímos recursos inimagináveis, que estão em germe em tua alma, aguardando os nossos estímulos. Possuis o Cristo interno, poderoso, que é teu, mas o mantens maetado, ou seja, atado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrando. É amor e tu és carência, é claridade e tu és sombra. É vida e tu te debate nos grilhões da morte. E para finalizar, eu pediria a atenção de vocês a uma poesia que eu encontrei na internet, autor desconhecido, mas que, no meu entendimento, ela vem de encontro ao que nós falamos hoje. Então, a gente vai entender de que precisamos ser um pouquinho mais transparentes, tirar essas máscaras que nós carregamos para nos conhecer e deixarmos sermos auxiliados pelo próximo. E nos diz assim: às vezes pergunto-me a mim mesmo, por que é tão difícil esse autoencontro? Costumamos acreditar que ser transparente é simplesmente ser sincero e não enganar os outros. Mas ser transparente é muito mais do que isso. É ter coragem de se expor, de ser frágil, de chorar, de falar do que se sente. Ser transparente é desnudar a alma, é deixar cair as máscaras, baixar as armas, destruir muros. Ser transparente é permitir que a doçura aflore e transborde. Mas, infelizmente, a maioria decide não correr esse risco. Preferimos a dureza da razão, a leveza reveladora da fragilidade humana. Preferimos o nó na garganta, as lágrimas que brotam da alma. Preferimos nos perder numa procura por respostas, a simplesmente admitir que não sabemos nada e que temos medo. Por mais doloroso que seja ter de construir uma máscara que nos distancia cada vez mais de quem realmente somos, preferimos assim, manter uma imagem que nos dê a sensação de proteção. E assim, vamos nos afundando em falsas palavras, em falsas atitudes, em falsos sentimentos. Com o passar dos anos, um vazio frio e escuro nos faz perceber que já não sabemos dar e nem pedir o que de mais precioso temos a compartilhar. A doçura, a compreensão de que todos nós sofremos e nos sentimos sós. Uma saudade desesperada de nós mesmos, daquilo que pulsa e grita dentro de nós, mas que não temos a coragem de mostrar, porque aprendemos que isso é ser fraco, é ser tolo, é ser menos do que o outro, quando na verdade agir com o coração poupa a dor. Sugiro que deixemos explodir toda a doçura, que consigamos não prender o choro, não conter a gargalhada, não esconder tanto o nosso medo, não desejar parecer tão invencíveis. Chega de tentar controlar tanto,
responder tanto e competir tanto. Tentamos simplesmente viver, sentir e amar. Que assim seja. Muito obrigada.